Bom dia, graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Dormiram bem? Quero trazer uma palavra para você. João 2. O título é A Boda em Caná da Galileia. O título está escrito assim, mais ou menos assim, porque eu estou falando de cabeça. Houve uma festa em Caná da Galileia, onde Jesus foi convidado e seu discípulo. Meu amado, é para você meditar essa manhã. Por que Jesus foi convidado para o casamento se ele não tinha feito nenhum milagre? Dá para meditar esta manhã? Porque Maria mandou, né? Que Jesus ficou um pouco irado com ela. Falou, o vinho acabou. Aí ele respondeu, o que eu tenho contigo? Sabe por quê? Jesus viu exaltação em Maria. O anjo falou para Maria que ela ia gerar um filho, salvador do mundo. Maria educou Jesus. O caráter de Maria era quase perfeito. Não era perfeito porque a Bíblia diz que todos pecaram. Maria também era pecadora. Quero falar para você esta manhã. Jesus disse, não é chegada a minha hora. Olha que revelação da palavra. Jesus deu a dura na sua mãe. Jesus deu a dura em Maria. Porque ela foi lá e falou para o pessoal assim, ó, faz tudo o que ele mandar. Faz tudo o que ele mandar. Por quê? Maria tentou ali adiantar a situação. Mesmo Jesus falando que não era a hora dele, que eu tenho contigo. Que Jesus estava dizendo? O que tem a ver com as suas vontades humanas? Que aliança eu tenho contigo, mulher? Você me gerou, mas eu sou espiritual. Eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu sei o tempo, eu sei a hora. Deus está dizendo para você esta manhã. Ele sabe o tempo. Ele é criador, ele soluciona. Enfim, eu não quero pregar bravo. Quero trazer uma palavra de reflexão. Segundo alguns, fala que Jesus foi convidado para o Caná da Galileia. Porque ele era amigo, comportava-se bem, era moderado. E outra palavra que eu quero falar para você esta manhã. Foi Jesus e seus discípulos. Por que Jesus não foi sozinho? Levou seus discípulos. Os versículos abaixo falam assim, ó. Aí Jesus fez um milagre, multiplicou a água em vinho e seus discípulos creram nele. É o que eu tenho. Dá evasão para pregar muito, como diz o meu pastor, para pregar uma hora facinho. Mas eu quero falar para você aqui, esta manhã. Mas Maria sabia com quem ela estava convivendo. Os discípulos sabiam quem o tinha chamado. Sabe por que eu posso falar para você? Falar para você pelos meus conhecimentos? O líder e seus liderados. O líder influencia. Quando a pessoa tem unção, quando as pessoas têm chamado, as pessoas não querem largar ele, fugir dele. Davi, quando Davi chegou para tomar posse, encontrou uma pedreira chamada Saul. O que o Jonathan fez? Opa, esse aí é ungido, hein? Eu já conheço a história de Davi, hein? Matador de leão, matador de urso. Esse aí é guerreiro, hein? Meu Deus do céu. Não vai ser eu que vou criar resistência com Davi. Eu vou fazer aliança com Davi. O que eu quero dizer para você esta manhã. Quando você deixa Jesus influenciar a sua vida, você carrega uma turma. A Bíblia diz que Jesus foi convidado e seus discípulos. Eu quero falar para você, amigo, esta manhã.
Eu quero falar para você, líder. Eu quero falar para você, pastor. Eu quero falar para você, pai de família. Eu quero falar para você, professor. Deixa Jesus entrar, do Supremo Jesus, do líder Jesus. Então, quer dizer, é muita coisa que dá para falar esta manhã. Olha aqui, Jesus não tinha feito milagre. A Bíblia diz em João 2 que ali começou o ministério de Jesus. Continuando, o livro de João, continuando. O ministério de João estava acabando. E de Jesus começando. Enquanto os ministérios da dureza está acabando porque não tinha unção, porque muito ministério da santidade e não da santificação está acabando, porque Jesus não tinha começado ainda. Eu quero te dizer para você, igreja brasileira, que tinham a grande profecia, não sei como é que está o coração de Deus. Eu lembro que o irmão, quando eu me converti em Belo Horizonte, dizia que os americanos eram 70% evangélicos, nação invejável. Hoje não tem curiosidade de conhecer os Estados Unidos, mas uma amiga que foi nos Estados Unidos, ela falou assim, Júlio, Estados Unidos não é a mesma coisa. Antes você ganhava muito dinheiro, hoje os Estados Unidos está horrível. Agora você vê muita história dos Estados Unidos horrível, né? Está escandalizado. Os Estados Unidos era supremacia, os Estados Unidos era país do primeiro mundo, nação forte. Está lá a ONU que luta pela igualdade social. A ONU é a organização da paz, onde está escrito em Isaías 5, que nação não levantará espada contra outra nação. E eu quero falar para vocês esta manhã. Diz que a igreja brasileira, a igreja dos Estados Unidos falou assim, nós vamos evangelizar o Brasil. Levantou um profeta e disse, nada disso. O Brasil que vai evangelizar vocês. É o que eu quero te dizer, igreja brasileira. Eu quero dizer para vocês, povo brasileiro. Vocês têm promessa, põe na posição, esquece Lula, esquece Bolsonaro, fala de Jesus, fala do poder de Jesus, do perdão de Jesus, porque a palavra de Jesus muda. Quando Jesus entra, há transformação. Maria queria um milagre antes da hora, antes de Jesus dar a palavra, antes do tempo. Eu quero falar para vocês esta manhã, não faça nada sem o templo de Jesus. Talvez você sobe, pastor. Talvez você vai, pastor, sem os seus discípulos. Ah, convidou o pastor porque ele é bonito, porque ele é novo, é inteligente. O pastor, não trouxe a igreja porque não deu. Jesus, em suas passagens, não ia sem os discípulos. E quando Jesus, aqueles 70 lá, falou assim, ó, aqueles 70 lá, ele falou assim, ó, vai de 2 em 2. Não vá sozinho. E muitas pessoas querem ir sozinho. O perigo de ir sozinho, porque não vai ter testemunho para contar. Se ele for sozinho, ele vai contar para quem? Quando é 2, faz igual Paulo e Silas. Um anima o outro. Paulo e Silas, ali, com aquele ânimo entre os dois, não correu para sair do cárcere, não correu para ir para casa, não correu para passar metiolate nas feridas. O próprio carcereiro, curou ele, passou um bálsamo nas feridas. Por quê? Eles não tiveram pressa, sabia que tinha um propósito de estar apanhando. Meu amado, eu quero falar para você, esta manhã, quando chega o tempo de Jesus, os discípulos vão crer em você. Quando chega o tempo de Jesus no seu ministério, muitos vão saber. Jesus não teve pressa. Eu penso dentro de mim, quando você tem convicção que Deus é na sua vida, do seu chamado, você não precisa atropelar ninguém. Um evangelista, amigo meu, o Wilson, já está no Senhor, dizia para mim, quando eu estava no estágio de pastor, Júlio, não tenha pressa de ser reconhecido, porque eu conheço grandes pastores, grandes evangelistas não reconhecidos pelo homem, que estão aí pelas ruas fazendo um trabalho anônimo,
que estão pregando aí anônimo. Falando disso, João Batista, né? A Bíblia diz que João Batista ficou ali no deserto, apresentou-se a Israel no tempo certo. Tudo tem um tempo. João Batista viveu no deserto. Eu creio que João Batista era o homem mais rude, né? A natureza bruta. Sofrimento no deserto, comia, vestia-se de pelo de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Mas ele apresentou um caminho bom. Ele dizia, não sou eu, é o que vem depois de mim. Sempre o que vem depois é melhor. Sempre o final é melhor. Porque o final das bodas do Caná da Galileia foi surpresa. Porque acabou o vinho humano. Aí o segundo vinho, o melhor, o pessoal falou assim, olha, ô dono da festa, todo mundo apresenta primeiro o melhor vinho, depois o final. Mas aqui aconteceu o contrário. O vinho do final, o vinho do final é mais gostoso. Que eu quero te dizer para você esta manhã. O seu final vai ser melhor porque Jesus está chegando. O final do seu casamento vai ser restaurado porque Jesus está chegando. O final do seu ministério vai ser melhor porque Jesus está chegando. Tenha um bom dia.